Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite. Deu uma refrescada boa na capital do estado do Rio Grande do Sul. O Grêmio, obviamente, pensando fixamente na quarta-feira que vem, no jogo contra o Botafogo. Tem a Chapecoense nesse final de semana, a Chapecoense com muitas dificuldades, está na zona do rebaixamento, e o Internacional focado em hoje e amanhã. O Internacional foca hoje num tropeço do América Mineiro, que joga contra o Ceará, fora de casa. O Ceará precisa ganhar para chegar nos 40, porque foi ultrapassado pelo Juventude. Então ali está uma briga bonita nessa ponta de cima da tabela de classificação, onde 6 brigam por 4 vagas, em princípio. Claro que os outros ainda têm chances, mesmo aqueles que têm 37, 34 pontos. No entanto, o Ceará, para recuperar o poder de fogo, o Ceará tem que ganhar do América Mineiro. Se o Ceará ganhar ou empatar, o Internacional amanhã poderá ser líder, desde que ganhe do Figueirense, que vai fazer um ferrolho contra o Colorado. Mas esta não é a principal notícia do dia, esta não é a principal análise do dia. Nós vamos trazer daqui a pouco a palavra do Tite. Arthur, o homem de 140 milhões. Vejam só, eu estou sempre à frente do meu tempo, né? Eu falei que tinha jogadores no Rio Grande do Sul que valiam mais de 100 milhões desde a época do Dourado. O Inter não foi campeão da América, não confirmou, mas o Arthur está confirmando, fazendo atuações extraordinárias como fez contra o Botafogo. O Luan podia ter saído por mais de 100 milhões. Então, aqueles que me tocaram flauta esse tempo todo na internet, meus pêsames. Continuem tocando flauta, porque a caravana passa, os cães ladram e a caravana passa, né? Tá aqui, ó, vai renovar o Arthur com o Grêmio, antecipar a renovação, e a multa vai ser de 40 milhões de euros, mais de 140 milhões de reais. Arthur convocado por Tite para os Jogos do Brasil contra Bolívia e Chile nas eliminatórias. E esse jogador já tinha sido observado pelo Tite em 7 oportunidades. Muito elogiado por grandes figuras do futebol brasileiro, do futebol mundial, especialmente Tostão, que vê nele um jogador parecido com o Xavi. Ele já foi comparado ao Iniesta, já foi comparado a Paulo César Carpegiani, um jogador de alto valor. E o Tite compara a ascensão na carreira à ascensão conseguida pelo Gabriel Jesus. Grêmio deve colocar time misto domingo contra a Chapecoense. E Christian, Arroio, Jael devem reforçar o elenco do tricolor para o enfrentamento contra os catarinenses, que estão numa crise extraordinária, e até mesmo Rui Costa pode cair. Guto Ferreira, pelo lado do Colorado, destaca a experiência do Hernando, aposta em boa atuação do zagueiro, para começar a reverter aos poucos essa situação criada desde o ano passado, quando o Internacional caiu para a Série B. Já o zagueiro Thales, que estava no CSA, tem o seu nome publicado no BID. Provável time do Inter: Danilo, Vinck, Hernando Cuesta, Wendel, Dourado, Edenilson, D'Alessandro, Sacha, William Potker e Leandro Damião. Beira-Rio terá capacidade reduzida para a partida contra o Figueirense, cerca de 13 mil, porque os lugares estão disponíveis devido à montagem do palco para um show que vem aí na sequência, que deve movimentar e muito a cidade de Porto Alegre. Cadeiras VIP foram excepcionalmente disponibilizadas sem custo adicional ao ingresso tradicional nas áreas livres do estádio, que significa dizer que o Inter fez um acordo com Abril, né, para poder privilegiar esse torcedor, o torcedor não ter que pagar ingresso mais caro por conta de um show que terá no Gigante da Beira-Rio. Recuperando aí os convocados para você que não acompanhou hoje pela manhã. Goleiros: Alisson, Cássio e Ederson, e o Pau Pereira comendo lá em Santos, onde a torcida do Santos está despachando para toda a internet aí: Vanderlei, melhor goleiro do Brasil. O Santos já tinha peça, inclusive, de publicidade para publicar, e não foi convocado o Vanderlei. Ederson, do Manchester City, convocado junto com Cássio e Alisson. Zagueiros: Marquinhos, Miranda, Thiago Silva e Gemerson. Laterais: Daniel Alves, Danilo, Marcelo, Felipe Luiz. Meias: Arthur, Diego, Casemiro, Fernandinho, Paulinho,
Renato Augusto, Felipe Coutinho, William, o do Chelsea, o cabeludo, Fred, aquele ex-Inter do Shakhtar Donetsk. Atacantes, Diego Tardelli, do Shandong Luneng, estava esquecido, hein? Neymar, Gabriel Jesus e Roberto Firmino. Isso vale para aquela minha tese dos desempates, dos que Tite ainda tem alguma dúvida. Por exemplo, dessa vez ele não convocou o Rodrigo Caio, não convocou também o Jeromel, que está recém voltando de lesão. Convocou, como novidade, o Gemerson. Então o Tite vai desempatando em algumas coisas que ele tem dúvida na sua cabeça, de temperamento, de frequentar a concentração. Como é que esse jogador se relaciona com os demais, né? Então é isso que está acontecendo. A torcida do Grêmio ficou irada porque ele não convocou o Jeromel, agora convocou o Arthur, convocou o Luan na outra. Então é isso mesmo. Jogos de hoje pela Série B, daqui a pouquinho tem Santa Cruz e Goiás, jogo dos desesperados, e às 9h30 no Castelão, jogo que estarei assistindo para trazer mais subsídio aqui na segunda-feira, Ceará e América Mineiro. Ontem na Sul-Americana, o Santa Fé empatou com o Libertad em 1-1, classificado o Libertad, que venceu o primeiro jogo por 1-0. Fluminense 1-0 na LDU, jogo de volta no dia 21 de setembro. E o jogo surpreendente de ontem pela Taça Libertadores da América confirma exatamente o que eu apregoava ontem aqui, tanto no preliminar quanto no cadeira cativa. O jogo mais difícil e o mais fácil, ao mesmo tempo, é esse do Jorge Wilstermann contra o River. Parece que a barbada das quartas de final seria essa, porque o River é muito mais time que o Jorge Wilstermann. Mas o Jorge Wilstermann ganhou do Atlético Mineiro, ganhou do Palmeiras, tocou goleada no Peñarol, lá na Bolívia. É um time que não é tão forte assim, mas jogando em casa é um terror, né? E tocou 3-0 no River Plate, e agora o River vai ter que fazer 4 na Argentina, ou então levar a cobrança para os pênaltis. 4-1 para o River já dá Jorge Wilstermann, para se ter uma ideia. E o Grêmio, que já tinha alguma vantagem, se o Lanús não passar pelo São Lourenço, tomou 2-0 do São Lourenço, o Grêmio já está decidindo em casa agora com o Botafogo, vai decidir na sequência contra Santos ou Barcelona de Guayaquil em casa, e vai decidir também o tri da Taça Libertadores da América, se lá chegar na decisão, também na Arena. Arena que já teve um título comemorado pelo Grêmio, que foi o da Copa do Brasil do ano passado, pode ter agora uma Libertadores também encaminhada contra o Botafogo, e pode depois, na sequência, encaminhar ainda mais para um título que levará o Grêmio para o enfrentamento, possivelmente, né, porque tem a fase preliminar aquela e tal, o Internacional e o Atlético, por exemplo, ficaram na primeira fase do Mundial, mas possivelmente o Grêmio para enfrentar o Real Madrid no final do ano. Que mês, esse mês que se avizinha. Que meses, né? Outubro, novembro e, oxalá, também dezembro. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Que chuvarada, né? Deu uma espiada ali fora agora, é um negócio impressionante. E olha, cara que não precisar sair de casa, que não saia. E... Agora, se sair, fica bonitinho de óculos, né? Sim. Novo visual. Não é novo visual, que eu tô cego mesmo. Quando tem que ler a cabelo novo, óculos novo, bronzeado. Tá não, bem, o cabelo... Nova fase. O cabelo, Mac 2.0. não, o cabelo cresceu. Relaxamento que já era para ter dado. Essa renovada ficou bem. Eu tô com... Como é que é? Eu tô com cabelo mouro. Tá bem. Tem a barba moura e o cabelo mouro, então, né? Para dar uma adaptada. Para não dizer branco mesmo. Boa noite. Bom, olha aqui, a abertura do programa. Sim, tem um pouquinho de tudo, é uma salada. Agora, muito boa a entrevista do Arthur, né? Aliás, todas as entrevistas que eu vi desse rapaz, tem vários no Grêmio. Sempre foi maduro, desde a base. Alguns acham que o QI não interfere na bola. As entrevistas de vários jogadores do Grêmio me chamam extremamente a atenção de forma extremamente positiva. Barrios, quando fala. O Barrios, quando o Luan estava numa pior, ele, ao invés de falar bem dele, ele falava bem do Luan. Vocês têm que ver que o Luan é muito mais. Vocês têm que ter paciência com o Luan. Kahneman fala como se fosse o presidente do clube, quando dá entrevista. E age dentro do campo como se fosse o presidente do clube.
Desculpe te interromper. O Kahneman, por favor, eu não estou comparando futebol. Por favor, não tem nada a ver com futebol. Atitude, o Kahneman é muito mais atitude do que qualidade de futebol, como era o Bolívar, que foi multicampeão pelo Internacional, que era muito mais atitude do que jogador de qualidade no futebol. E é verdade, é verdade. É agora, bem isso. Agora, aqui, ó, o Maicon, ele andou pisando na bola, brigando com o torcedor, dizendo Mas algumas tem uma baita bobagens. Tal. entrevista. Mas depois colaborou muito para deixar o ambiente apaziguado. O Léo Moura é outra entrevista maravilhosa. O Marcelo Groi é uma entrevista comum, mas também não atrapalha em nada. Se falar ou não falar, não compromete. Ele só não atrapalha. Não acrescenta e não atrapalha. Mas é uma entrevista na média. Eu quis dizer que ele não tropeça nas palavras. Eu ia citar um outro estrangeiro, puxa vida, eu falei do Kahneman, falei do Lucas Barros. O Arthur. O Marcelo Oliveira. O Marcelo Oliveira é um cara de muito bom nível. Então isso prova o porquê que o Grêmio está onde está. Aí carrega o Everton, o Pedro Rocha, que jogam. O Ramiro tem uma entrevista razoável. Se tu pensar, os 3 que vieram do Juventude são pessoas de bom nível. Bom nível. O menino aquele que o Grêmio já vendeu, me ajudem. Alex Telles. Alex Telles. O Bressan. Fazendo nível. Uma boa entrevista, por incrível. Isso. Ele se expressa bem. E o próprio Ramiro se expressam bem. São jogadores assim de classe média, vamos chamar isso, com uma base educacional, e isso acaba ajudando o futebol. Vai me dizer que já tem gol. Já tem gol na Série B. 2 minutos, gol do Santa Cruz. João Paulo, Santa Cruz, 1, Goiás 0. Aí me lembro de uma das milhares das frases do Ibsen Pinheiro. 2 times ruins, sai um monte de gol. Ou não sai nenhum. Ou nenhum. Ou eles furam a bola, né? Mas nessa entrevista do Arthur, ele mencionou uma coisa que eu não tinha me dado conta. O Arthur não foi inscrito pelo Grêmio no Gauchão desse ano. Sim. Por favor, nós estamos falando de 7 meses atrás, 8 meses atrás. A afirmação dele começou no Campeonato Brasileiro. Sabe o que significa isso, professor? Bom, ele teve uma lesão séria e tal. Dos guris é o mais fraco. Sabe? Que coisa. O Inter não escreveu o Iago, lateral esquerdo, jogou a final com o Hernando, que já estava quase aposentado, foi lá e fez um gol contra num goleiro com o Saci Pererê. Né? O Inter não escreveu o Fabinho no Campeonato Gaúcho, e depois virou uma alternativa muito boa no Campeonato Brasileiro. Então as contradições, elas são inerentes ao Mas futebol. o Fabinho no início do Gauchão estava lesionado. Tem esse atenuante. E não era uma convicção e estava lesionado. Se o dirigente acertasse sempre, não estava perdendo tempo sendo dirigente. Se fosse um ser humano que acerta sempre. Dirigente acerta e erra. E tu estava mencionando erros, mas de repente dá para fazer uma lista de acertos dos dirigentes do Grêmio e dos dirigentes do Internacional, para ficar na nossa dupla. Sim. Está cheio de acertos e erros. É a velha história do Corinthians. Lembra, há muito tempo atrás, que o Corinthians foi eliminado na pré-Libertadores por um time chamado Tolima, que era uma piada? E o que a direção do Corinthians fez? Manteve o treinador. Ali eu li o maior pau que eu já vi um jornalista dar num técnico. O Cosme Rimoli, que era meu colega na época, no R7, que é o portal da Record. O Cosme culpou o Tite de A a Z. Só tem um culpado. Quer dizer, Cristo, né? Porque eu vou lhe dizer, tem que crucificar. Mas um pau da primeira letra até a última. Da primeira palavra até a última. Eu nunca tinha visto um negócio tão grosseiro. Não era assim, esses pau que a gente dá, esses frenesis, esses atacamentos que eu tenho de vez em quando. Não é. Era um negócio assim, grotesco. Se via que era uma fabricação. Era o primeiro ou segundo jogo da temporada, num time que vinha de férias, um mês de férias, que era obrigação por lei. São o dois outro jogos. já estava treinando há mais tempo. Era um time remanescente, o da Colômbia.
Só porque era Tolima, Toluca, não sei o que e tal, Cúcuta, não sei o Não que. lembra quando o Grêmio jogou contra o Huachipato? É, o Huachipato Todo tomou mundo 2 a fazia 0. piada, Estreia na arena. né? Porque não conheciam. E sabe quem é que jogou muito naquele jogo, né? Contra o Grêmio. O senhor não lembra? Não. Brian Rodrigues. Mas Lá, fez lá. quantos gols? Lá, Aqui? mas jogou bem lá. Sim, mas meteu gol aqui. Ele fez um bom jogo lá. Gastou. Gastou. E os o gols. Grêmio se encantou, sabe por quê? O Filipão gostou. É um modelo de centroavante que o Filipão gosta. Eu peguei essa coluna. Mas não era o Filipão na época, o técnico. É. O Não. Filipão não chegou a treinar na Libertadores. Era o Ederson Moreira. Que Ou não era o Ederson Moreira, era o Luxemburgo. Ou era o Renato. Puxa vida, agora virou a loteria. Libertadores de? 2013. 12 foi inaugurada a arena. Anderson. 13 e o Anderson Anderson. Moreira. Anderson. Tinha saído o Renato Anderson e entrado o Moreira. Ederson. Foi. Que depois fez uma boa campanha. Não, mas Não. contra o Huachipato, não. Contra o Não. Huachipato, não. Contra o Huachipato era o Luxemburgo. o Renato é o treinador em 2013 lá pelo meio. O Renato aquele não jogo- vira foi de aquele 12 jogo pra que o 13. Luxemburgo- Luxemburgo, da morte, que o quem pegou o jogo da Luxemburgo morte foi o dá aquela Renato. escorregada com o Luxemburgo com o mocassim Huachipato. dele. Foi aquele jogo da escorregada do mocassim. né? Luxemburgo, sim, me lembrei. Foi, né? Foi. Mas não foi esse jogo que chegou um centro médio e foi jogar. Adriano. E foi jogar. Meteu o Fernando na Ao reserva. invés de. Chegou no Adriano. aeroporto praticamente e foi pro estádio. E vou lhe dizer, professor, o Adriano era um baita jogador no Santos. Foi campeão brasileiro, campeão da América. Por isso que ele veio pro Grêmio na época. Veio com veio- esse currículo. E o Luxemburgo assinou embaixo, dizia, é esse que eu vou botar. E nós tínhamos aquela conversa de centro-médio, é um, o segundo homem é outro, e o Adriano casa mais com o fulano e tal, e o Fernando sai muito pro jogo, o Adriano é mais cabeça de área. Como diria o Bielsa, se o resultado fosse. Se o Grêmio tivesse ganho do Huachipato, que era muito mais provável, fez muito bem, tirou o rapaz que é muito verde, botou alguém mais experiente, como ele é bom treinador. Agora, vocês se deram conta, mudando de saco para mala, já que estávamos falando do Arthur, no princípio da nossa prosa, o Tite, ele não vai se enredar, porque ele vai convocar quem ele quiser, ele tem tamanho para cortar os outros 4. Mas tem 5 posições que tem 5 brigando pela vaga. Tem 25 brigando por 5. Na lateral direita, tudo pode acontecer, até um de última hora. Acho que não O acontece Arthur, por nada. exemplo, ganhou hoje. O Arthur e o Luan disputam na mesma linha. Não tem a mesma característica, não são da mesma função. Mas só tem não vaga cabe pra um. todo mundo. Só tem já vaga foi pra um. convocado o Oscar, já foi convocado o Juliano, já foi convocado. Aí tem o seguinte, Rec, o Respeito. Arthur provavelmente estaria na última convocação se na véspera da convocação ele não estivesse no banco. Vocês lembram? O Renato colocou o Arthur no banco em um jogo na Arena, Mas que foram o Tite 7 estava acompanhando. Respeitosamente, Um dia acho antes. que não é do mesmo lugar. Não é do mesmo. Mas briga Mas pela não, mesma vaga mas no tem grupo. uma Não, vaga mas é só isso ali. que eu estou dizendo. É isso que eu eu só tem acho uma que vaga. ele foi convocado porque o Tite está procurando um reserva para o Renato Augusto. Ou um titular, né? Eu acho que o Renato Augusto é da confiança dele. Tá, e o Felipe Coutinho concorre com quem? O Felipe O Coutinho. Oscar agora não concorre mais. Felipe e o Coutinho- Juliano. Felipe Coutinho E o Tyson. Não, Felipe Coutinho é titular do time no lugar do William Do William. e pode o William entrar no lugar do Renato Augusto e o Felipe Coutinho fazer Perfeito, dele. perfeito. Quando quiser tocar o time mais para frente. Perfeito. Mas o time titular do Brasil, eu acho que é Casimiro, com Paulinho de um lado e o Renato Augusto do outro, sabe? E os 3 na frente. O Felipe Coutinho, o Neymar e o Gabriel Jesus. Eu digo que é mais difícil encontrar um lugar pro Luan neste formato de time, por favor. Qualidade do Luan ninguém mais discute. Acabou aquela bobagem que antes tinha, os que gostavam, os que não gostavam do Luan. Hoje ninguém discute a qualidade do Luan. Agora, acho que na seleção brasileira, no formato do Tite, tem mais chance do Arthur conseguir um lugar pela forma de jogar do que o Luan. Se a gente botar, mudando do jeito, o senhor distribuiu certinho, não tem problema nenhum. Mas se botar no 4-1-4-1, fica Casemiro
E aí pode ter 2 articuladores com 2 da beirada. Sim. Né? E o Arthur faz bem, porque ajuda na marcação. Não, E aí ele vai ajudar o Paulinho, porque o Paulinho tem se soltado bastante. Aí fica ele e o Paulinho, e 2. Estou falando já na melhor das hipóteses, né? E a O Arthur recém foi convocado pela primeira vez. Né? E tem o Renato Augusto, que também é de confiança. E depois o Tite vai avaliar a reação boa dele, a observação. a reação dele no grupo, né? Como é que ele vai reagir, o peso da camisa da seleção. Não sei se acho que está engatilhada a resposta do Tite. É muito interessante o jeito que ele interpreta. É que o Tite é um artista. Sim, né? Ele é um Ele foi, inclusive, num extra-campo De na almanaque, ambientação. né? Na ambientação. Abrir a janela. Para justificar que ele não Sentir o sofreu clima. pressão, que ele... Tá, mas vamos ver o próprio. Vamos ver o próprio. É um vamos ver o próprio. conversador. Vamos ver. A bola para o Fernando, ele vai te dar alguns dados e depois eu vou complementar com o conceito a respeito do Arthur. Para complementar, além desse jogo específico que você está falando, foram 7 jogos vistos do Arthur em loco, né? Durante toda a campanha que o Grêmio vem fazendo no ano. Ele já fez 36 jogos na temporada, tendo uma sequência grande, a primeira temporada dele se efetivando como titular na campanha que o Grêmio vem fazendo em várias competições em alto nível. O complemento é o que é de importante aconteceu no jogo. Quando eu fui para o jogo, eu peguei e abri as janelas todas que estavam ali, porque eu queria ver o clima do jogo, a atmosfera do jogo. Porque futebol é aquilo que a gente vê, os números, a interpretação, mas é o que a gente sente. É o lado da emoção, do peso, da responsabilidade, da grandeza do jogo. Então, tu consegue dimensionar. Ele é feeling, ele é percepção também, é esse lado. Um garoto que, por ser garoto, jogando com uma naturalidade, num momento extremamente importante das duas equipes, fora de casa, fora do seu ambiente natural, jogando com um nível de concentração muito alto. Então, eu não posso fechar portas para um atleta num setor onde ele é importante, com a qualidade e o desempenho que ele está tendo, mesmo sendo jovem, porque eu não sei se daqui a 11 meses, 9 meses melhor, nós estávamos conversando, né, ele vai ter toda uma afirmação e uma confirmação. Então, também ter essa oportunidade, pelo que ele produziu, está produzindo, e por uma perspectiva futura, eu sempre comparo ao Gabriel Jesus, enquanto ele rapidamente surgiu. Pode ser com ele, pode ser com outro jogador também. Eu citei o zagueiro do Atlético Mineiro, né, o Gabriel, em momentos anteriores, e fica aberto assim para esses novos atletas que possam estar surgindo com esse nível de desempenho. Tite, bom dia. Cícero Mello aqui da ESPN, tudo bem? Bom dia aos demais membros aí da mesa. Aproveitando o gancho do Guido, só não é a minha pergunta, mas queria que você, como sempre faz, falasse um pouco das novidades. Algumas outras novidades que nós tivemos aqui, por exemplo, Fagner não veio, e o Danilo está, o Diego Tardelli, jogando no futebol chinês, Fred e Diego do Flamengo. Mas a minha pergunta, isso foi só para complementar as novidades. A minha pergunta é a seguinte: parece a todos que acompanham o futebol que para a Copa do Mundo, apesar de ainda faltar um bom tempo, o time do Brasil, o time titular, praticamente todo mundo já sabe de cor, com exceção de ficar dúvida, pelo menos para mim, para algumas pessoas, quem vai ser o titular, o William ou o Felipe Coutinho. Eu não vou te perguntar quem vai ser o titular, mas queria te perguntar que diferença de características esses dois jogadores têm e que a seleção ganha com um ou com o outro, independentemente de quem for o titular. Essa é para responder. Essa é para responder. A outra foi uma observação. A outra é só para você falar um pouco mais das novidades. Todo mundo quer saber por que Diego Tardelli, Diego do Flamengo, Fred e o Danilo no lugar do Fagner. Tá. Dessa especificamente, taticamente, tu perguntou de Coutinho e de William. Primeiro que dá para jogar os dois também. Então, que essa é a avaliação que se estabelece. O William e Neymar te dá verticalidade, agudo, agressivo e menos construção. Coutinho dá mais construção, dá mais pensar, dá mais organização e um pouco menos de atacar espaço de profundidade, que a gente acaba estabelecendo conforme a necessidade do jogo e com os atletas de alto nível que tem. Eu vou pegar um gancho da inicial também e dizer assim, absolutamente, pelo fato de estarem sendo convocados esses atletas, eles estão assegurados numa lista final, tampouco aqueles que não estão agora estão alijados. Não, é minha e é nossa função
procurar ver, acompanhar, estudar o nível e quanto cada um teve de desempenho dentro da seleção. E a partir daí essa concorrência. Não é questão de gosto, de quem produz mais. Eu sei o que produziu o Fagner, vamos ver o que produziu. Eu sei que vem Rafinha, eu sei que vem Mariano, mesmo tendo pouco tempo, mas o tempo de treinamento ele é importante. Por quê? Porque nós vamos continuar acompanhando todos esses para, no momento final, vir aqui e colocar, bom, dentro dos critérios, foi esse escolhido. Tardelli tem uma história dentro da seleção. Tá bem. Ele vai falar detalhe de cada jogador. Mariano, são mais de 60 já aí. Esse Mariano que ele mencionou é bom jogador, hein? É um ex-fluminense que é jovem ainda. Bom jogador. Posso fazer uma saudação? Claro. Só deixa eu completar a história dos 60. Com o Arthur, com o Tardelli, com o Fred, passa de 60. Diga, Gustavo Schmitz. Parabéns a você, torcedor gremista. Ah, sim. 114 Já lembramos anos bastante, de história, de muitas conquistas e de perspectivas de futuro. O Arthur não poderia ter um símbolo melhor no dia do aniversário do Grêmio do que uma convocação de um atleta do perfil do Arthur. Porque o Arthur é um jogador formado em casa, feito em casa. Ele tem o DNA do Grêmio. E eu que trabalho na base, me sinto honrado, duplamente feliz pela convocação, pelo reconhecimento do atleta e também, porque é uma forma de consolidar um trabalho que vem sendo feito. E Arthur é apenas um nome, um símbolo de atletas que nós estamos trabalhando para entregar para o profissional em alto nível. E é muito boa lembrança, porque lá no primeiro título de expressão do Grêmio, em 1981, o Grêmio revelou vários e vários jovens. Isso já faz 36 anos. Então, para ver, o Grêmio sempre produziu em casa, não o suficiente, que tem que pinçar um do outro ali, né? Mas o Grêmio tem know-how nisso, e essa safra é uma das melhores que tem. Mas isso não... Eu certamente me congratulo ter um clube como o Grêmio, do tamanho do Grêmio, aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. Eu, tantas e tantas vezes, o Rec e Maurício são testemunhas, tantas e tantas vezes eu disse, eu não consigo ver diferença de tamanho em Grêmio Internacional. Eu acho que Grêmio Internacional apenas confirmam o imenso tamanho de Porto Alegre do Rio Grande do Sul. Ter 2 clubes deste tamanho, ter 2 campeões mundiais, acho uma bobagem essa discussão, se FIFA ou não FIFA, pelo amor de Deus. É o que se tinha no momento. São 2 campeões mundiais, são 2 bicampeões da Taça Libertadores da América. Não existe cidade no mundo, eu estou dizendo, no mundo, do tamanho de Porto Alegre, que tenha isto. Outras cidades têm, mas são cidades de outra dimensão, de outro tamanho. Uma cidade pequena, de 1,5 milhão de habitantes, como Porto Alegre, ter esses 2 gigantes, parabéns ao privilégio. Grêmio, parabéns à torcida do Grêmio, e vamos continuar sendo adversários, rivais, nunca inimigos, sempre adversários. A torcida do Internacional vai torcer contra o Grêmio quarta-feira que vem? Óbvio que vai torcer contra. Como quando o Internacional jogar qualquer competição, a torcida do Grêmio vai torcer contra. Assim é que nós crescemos. Olha aqui, só uma notícia geral, que o Corinthians anunciou a renovação do Carille por 2 anos. Eu não gosto desse negócio. Já com uma previsão de ampliar por mais uma temporada. Faz um. Eu me surpreendi, não pela renovação, acho que é um treinador já que merecida. Merece, né, o reconhecimento. Mas o prazo de 2 anos para um treinador ainda em curso no campeonato, já com alguns questionamentos, né, que o Corinthians nas últimas 4 ou 5 rodadas vem tendo tropeços. Evidentemente que a avaliação transcende, né, essas últimas rodadas. Mas os 2 anos me surpreende. Não tenho dúvida que tem uma cláusula rescisória
né, que possibilita a antecipação da rescisão. Porém, é um ônus muito pesado. Se você tiver que se desfazer do treinador na metade do ano que vem, você tem 1 ano e meio de contrato. Vale pros dois lados, ele pode ser convidado. Eu vou dizer uma coisa... Em muitos casos, o contrato é 2 ou 3 meses de multa. Eu vou já é dizer estipulado uma tempo. coisa aqui. Por favor, não é provocação. Né? Tem um dirigente do Grêmio aqui, além de torcedor. Eu estou falando genericamente, não é a primeira vez que falo nisso. É o problema de não ser responsável. O dirigente do Corinthians, que fez lá um contrato de, vamos dizer, 2 anos mais os 4 meses que faltam, de 28 meses, pagando um salário de, sei lá, 300 mil reais. É muito medo de perder, né? Não, mas o que acontece? Se esse rapaz for campeão brasileiro e depois, o ano que vem, for campeão da Libertadores e se afirmar como um grande técnico, este dirigente, genial, ele anteviu isto e em setembro ele renovou por 2 anos e meio. Agora, se o rapaz for mal, sabe o que vai acontecer? O Corinthians o demite, o Corinthians segue pagando, digamos que não tem, por 1 ano ou 2 anos o salário dele, e o dirigente, eu achei que ia dar certo. Acabou. Não, é que aí acabou a responsabilidade. Acabou a responsabilidade. É apostar sem arriscar o seu. O dirigente não corre nenhum risco fazendo esse tipo de aposta. E vale para o treinador, vale quando faz um contrato de 5 anos com o... Como é o nome do centroavante? Kleber. O Kleber, ou quando o Internacional faz um contrato de 5 anos com o Cassiano, para falar dos dois. Não deu. Pá, que pena. Não deu. Empresta, o clube segue pagando e o dirigente É que aí tem um outro fator, professor, nessa renovação. O Corinthians tem eleição no início do próximo ano. Então, o Roberto de Andrade, que é o atual presidente, já dá um recado. Ó, o Carille é o meu projeto para a reeleição. Mas é o mesmo esquema que ele fez com o Tite. Só que o Tite era o mesmo cara para as 3 chapas. E em relação ao Carille, isso aí até é ruim ter eleição. Que ele embreta os outros candidatos à presidência. Os outros pré-candidatos publicamente são a favor do Carille. Certa. Se der com os burros na água o Corinthians, na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro, esse Roberto aí não se elege nem síndico lá. E o Carille vai receber. Vai receber. Quem vai marchar é só o Corinthians. Claro. Quer ver? E eu vou dizer, por uma questão de coerência, eu disse aqui em 2007, aqui em outros lugares, quando o Abelão estava para fazer contrato de 2 anos, mas quem é o abobado que quer fazer contrato de 2 anos? Já renovar depois de ser campeão da América e do mundo não é fácil. Olha, o Espinosa pegou e largou do Grêmio. É muito peso, se repetir não faz mais do que a obrigação, se for mal vai ser demitido. Não deu outra. O Abel, aquele ano de 2007, foi uma palhaçada. Ele foi demitido, depois recontratado, logo em seguida voltou de novo. Quer dizer, uma confusão fizeram para os 2 lados. Sim, mas é que ele estava completamente louco, né? Estava completamente pirado, deixando o Pato e o Luiz Adriano no banco para escalar... Christian e Michel. Quer dizer, aí tinha que... O Christian e Gabiru. Isso, aí realmente era um caso de... Mas isso aí um pouco é da soberba das conquistas. Eu faço o que bem entendo e não adianta me encherem o saco. Porque eu sou o campeão do mundo. Eu sou campeão do mundo. E eu disse onde eu trabalhava e tal, não é possível que vão fazer essa bobagem. Aí fizeram por 1 ano. E agora vale pro Carille também. O Grêmio queria fazer com o Roger. E fez. O Roger de 2 anos não aguentou. Saiu no meio. Teve que demitir. E depois o Corinthians. E quem pagou? É um clube onde a pressão é muito grande. Né? O Corinthians é um clube que a torcedor exerce uma pressão muito forte. E eu realmente me surpreendi com os 2 anos de contrato. A não ser que tenha uma cláusula muito simples, né? O Renato não tem rescisão. Né? Vai ser a arma dele para a eleição. O Renato e o Grêmio tem um contrato que a qualquer momento, qualquer uma das partes pode simplesmente... Isso diz em favor do Renato. E ele não quer ficar preso, ele tem uma... Nesse não ponto, quer que é uma grandeza. Fique preso a ele. Ninguém lhe impõe a nada e ele também não vai impor nada, ou seja, as partes estão livres. Não deu certo o casamento, cada um
Segue. Professor, Vai pro seu lado e tá É. tranquilo. Professor, agora eu vi que eu estou muito à frente do meu tempo. Muito. Bem, As pessoas custaram a fazer essa leitura, mas aos poucos estão se entregando. estão vendo a luz. Basta ouvir os mais diversos prefixos de rádio, assistir os mais diversos programas de televisão do Rio Grande do Sul. Sim. Eu lá atrás previa que um jogador jovem, com talento, poderia um dia ser vendido por 100 milhões. Não foi. Pois agora o Arthur está renovando por a multa é 140. E o Luan não saiu por 100, mas bateu na trave. Porque ele não quis, não ia dar uns 80 e pouco. Esse menino Arthur só não foi vendido porque tinham fechado o negócio do Pedro Rocha. É que o pensamento tacanho e chinelo faz com que a cifra de 100 milhões vire astronômica dentro do Brasil. Não é mais. Eu já enxerguei isso lá atrás. Em reais não é mais. Não, mas... Com dois 25 apartamentos, milhões com de dois libras que era apartamentos. na época, para a Inglaterra era miséria Correto. pro Com Dourado. dois A 6 por 1. apartamentos, tu paga 100 milhões aí, 102 milhões. Ah, né? é verdade. Você junta umas malas daqui, outras malas de lá, já dá 100 milhões. Não precisa nem fazer mudança. Nem precisa fazer. Não, mas aí... 2 cômodos do apartamento já bota. E uma outra coisa que eu disse ontem aqui, professor. O enfrentamento mais fácil poderia se tornar o mais difícil. Que é uma frase, como, profunda. um negócio assim. Olha, É uma análise... É um enigma essa E tua em frase. tese, Jorge Wilstermann e River era o enfrentamento mais fácil. Em tese. Os outros três eram equilibrados. Botafogo e Grêmio, pela maneira de jogar, Sem essas dúvida. coisas todas e tal. O Grêmio perdendo alguns jogadores, É, enfim. o Barcelona de Guayaquil jogou muito bem nas fases anteriores, o Santos só agora se afirmou, então se desenhava um enfrentamento de iguais, tanto é que houve empate na arrancada. Os dois argentinos, por ser clássico, ainda pode haver até reversão, o Lanús pode ganhar e pode continuar com a melhor campanha, senão o Grêmio vai decidir sempre em casa. E esse Jorge Wilstermann, cheguei a dizer ontem aqui, só vai complicar se ele fizer 3-0. Que coisa. Está aqui, o testemunho daqui. Então tu acha que ele complicou a vida? Não, complicou bem. Olha, Eu mais diria, fácil. que É que é a um gente- resultado irreversível. 3-0 é irreversível. Não é. É. Sabe por que 4-1 é que pode se desenhar como Olha, irreversível? Porque daí tem que virar 5-1. Mas olha, sinceramente, 3-0 em Libertadores da América, Tem um- com muita catimba, tem um é dirigente irreversível. do Grêmio que diria: esse Jorge Wilstermann é o Caxias com grife. Não, ou o River. Porque ele falou isso do Boca. Do Boca. Agora, Mas o problema, né, Rec? Talvez a gente coloque esse confronto como o, teoricamente, mais fácil que era para o River passar, porque a gente também não acompanha o Jorge Wilstermann. Mas o Jorge Wilstermann complicou o Palmeiras, complicou o Atlético Mineiro. Era uma equipe que estava construindo uma boa campanha e o River que está também não investindo tá tudo bem. isso. E o River não é grandes coisas também. olha aqui, ó. Olha aí, e joga na Bolívia. O jogo foi na Bolívia. Agora Sim, o jogo não, é na eu Argentina. sei, mas é em que altitude? Jorge Wilstermann é Cochabamba. Não Que é das daí? piores. É. Sim, mas... Não é La Paz. mas não chega no... Mas aqui, ó, outra coisa que eu discuti durante muitos anos em rádio. Mesmo alguns sabendo, dependendo de qual time ia, a altitude não era tão fundamental, não era tão prejudicial. Como é que é? Hoje eu estou meio complicado, professor, é a chuva. A chuva tá Mas eu trabalho profundo. com sapo coachando. Olha aqui, dependendo do analista, ele leva em consideração o clube para dizer se há maior ou menor dificuldade em jogar na altitude. Tu está dizendo que alguns analistas são tendenciosos? Bem tendenciosos. Sabe Não. por quê? Ou burros mesmo. Não. Porque a altitude, ela joga sempre. Alguns se preparam melhor, alguns têm preparador físico naquele momento mais inteligente, outros têm uma estratégia mais adequada. Mas não é que ninguém tem um acordo Eu sobre a discuti altitude. tanta bobagem em rádio hoje que às vezes eu fico até com vergonha. Mas é que ninguém Cochabamba, tem... 2.570 Mas, metros. mas ninguém tem acordo sobre isso. Te lembra quando o Grêmio, desculpe, te lembra quando o Grêmio com o Luxemburgo ficou uma semana antes, 10 dias. Quase 15 dias em Quito 10 para dias. jogar com a LDU na Lembra? pré-Libertadores. 2013. Santa Fé, 10 Sabe, dias na também. colônia. Aí, E agora eu vou dizer, agora eu vou bancar o Semianta.
Bogotá e Quito, 2 dias chega. Mas eu vou acrescentar, Mas é Rec, tudo opinião. Eu já caminhei, já Rec, pulei, já eu vou carreguei acrescentar- peso nessas cidades aí. Eu sei o que é fumeta. A tua análise ela é tão perspicaz, ela é tão profunda, mas eu vou acrescentar um ingrediente aí. Tem uma questão. Grupo experiente, que já tenha vivenciado altitude em outras situações, fatores psicológicos, o psicológico influencia, é aquela coisa, se cria um enigma, um mito, um medo em cima Aí da vai, altitude. aí vai. Quem nunca foi, toma ferro. ele chega lá, ele começa a sentir Ele a já sua tá própria esperando. respiração. Ele já começa a ficar ofegante no elevador. No elevador ele está ofegante. E aquilo começa a gerar um efeito psicológico sobre o atleta impressionante. Agora, um grupo, o Grêmio, por exemplo, o Grêmio já está acostumado a ir, voltar em altitude, tantos Libertadores que nós já jogamos. O grupo vai né? mudando. Né? Não, ok, mas o modo de preparação, os treinadores, treinador experiente, ele tira esse medo, essa coisa. Ele não valoriza muito. Ele só valoriza na entrevista se ele perdeu. Se perdeu, Se aí... perdeu, aí a altitude mas tem aí- uma vamos- diferença. Não, eu aí discordo radicalmente. Cara, a altitude, ela é traiçoeira. A Argentina, com um monte de gente craque, foi lá e tomou 6 da Bolívia, é o natural. Então- Depende. Tem dias que o cara toma um muito cedo, um gol muito cedo e não consegue reagir. Por isso que eu quero dizer, mas depende muito também como tu transmite para o jogador. Não, claro, Se tu leva o jogador Não, 10 ajuda. dias antes, porque Deus nos livre, bom. nós vamos enfrentar a terrível altitude, tu está passando uma mensagem. Agora, morre toda a minha tese, vira tudo contra mim, quando o Brasil vai lá e ganha uma Copa América em La Paz. É? Impressionante. O Grêmio não foi jogar lá Lá em La Paz. na Libertadores e o China China fez um gol pegou do mal no pé e acertou fez Eu um brinco gol do com a meio China, do campo. China, eu acho que isso aí é porque o China, quando a gente... Por se favor, eu encontra, brinco que o pegou China mal no mostra pé, os né? gols da carreira dele. Eu disse assim, China, tu deve ter feito uns 8 gols como Foi mais de profissional. 20. Mas assim, só que ele mostra de vários ângulos e dá a impressão de que foram muitos. Eu brinco com ele. Mas aí na gozação, aquele gol... Foi a altitude que fez aquele gol para ele. Porque do jeito que a bola pegou, a velocidade Tu sabe e da a história. curva que ela fez no trajeto... É que o ar mais rarefeito, né? A altitude de Bogotá diz que é tranquila, né? Tranquila, Tranquilo. Quito é tranquilo Então, também. Bogotá, Não 2.640. sente nada. O jogo de ontem foi 2.570, então era 0 a tranquilo 0. pro River. Mas é que o Jorge Wilstermann jogou mais do que normalmente joga. E o Jorge Wilstermann tocou goleada no Peñarol lá. Ganhou do Palmeiras lá. O Palmeiras sofreu para ganhar do Jorge Ganhou Wilstermann. aqui aos E 52. eu fiquei a competição inteira É que eu te brincando aqui digo que uma era coisa. nome de cigarro. É que eu te digo uma coisa, guardadas as proporções, talvez tenha acontecido com o River o que aconteceu com o Internacional na Série B. Todo mundo dizia que era jogo jogado. O River vai passar rindo pelo Jorge Wilstermann. Aí tomou um gol com 5 minutos. Mas como é que esse cara não sabe? Se é outro time, se eles estão jogando contra o Palmeiras, contra o Grêmio, Não se abre, não se atira. estão jogando fora, toma 1-0, segura 1-0, perde de 1-0 e vai decidir em Buenos Aires. Mas não, peraí, é o Jorge Wilstermann. Foram para frente. Tomaram o segundo e tomaram o terceiro. Professor, Também tem isso. Quer ver? Estou chegando no aeroporto de La Paz. Prometi que não voltaria e não voltarei. Não voltarei. Tu te sentiste, a altitude fez efeito em ti? Não, fez. E aquelas folhinhas de coca? Tomei o tempo inteiro, andava com uma garrafa de 2 litros d'água com chá de coca. Fazia chá de coca e metia Não ali. adiantou. Nada. E a aspirina de madrugada, a minha cabeça era uma escola de samba, o Celso Costa me salvava, o velho Celso. Mas isso não é o problema. Consegui trabalhar, fizemos lá o jogo e tal. Nem me lembro quanto é que foi. Não, 2-0 para a Bolívia. Foi a primeira vez que o Brasil perdeu. Em eliminatórios. Eu desci para fazer o Tafarel vestiário. era o nosso goleiro. Desci para fazer o vestiário, eu nem vi os gols da Bolívia. Vi na televisão depois, no hotel. Desci para aquele martimóvel nas costas. Mais um outro troço aqui para usar de retorno. Parecia um astronauta. E aí estou ouvindo de longe assim, 2-0 Bolívia. Para aí, é isso? Aí comecei aqui, 2-0 Bolívia. Aí eu estava preparado, os jogadores já estavam vindo na minha direção para perguntar. Pelo empate. Interessante. E aí essa derrota, primeira em eliminatórias, e pronto.
Mudou tudo. Eu nem sabia o que perguntar, nem sabia. Aí depois eu comecei a ouvir, a falha do Tafarel e tal. Não, acontece isso com o goleiro, comecei a juntar uma coisa com outra. Foi o famoso dia em que o Celso Costa, que conta histórias maravilhosas, né? Que fez xixi ao lado do Mene, que o trem deu ré para pegar ele na Itália, que ele pegou carona com o Juan Manuel Fangio. Esse é o nosso glorioso Celso Costa. Beijo, Celso. Encontrei outro dia lá no Santander. Aí, o Celso Costa, com essa fama, né? E aí, como é que eu vou acreditar? Estou descendo ali e ele diz assim, Maradona, com aquela vozinha dele, né? Eu disse, vou eu saber quem é que falou Maradona. E ele entrevistou o Maradona, que estava suspenso, e estava comentando numa TV argentina. Nossa. E eu só ouvia aquela voz, Maradona, eu cheio de problema no retorno, com humor desgraçado. Vai. E aí, só para eu ia contar, não era isso. Eu sou cheio de histórias, né? E são verdadeiras, porque eu dou os personagens. Estou chegando... E muitas têm registro. Eu e Haroldo de Souza, o Haroldo veterano, né, tentando me acalmar, disse, essa conversa de atitudes, não tem nada. Eu me garanto, tiro de letra. Daqui a pouco nós estamos nos encaminhando para a esteira para pegar as malas pesadas da rádio. Eu, ele e o velho Celso, né? E aí, dali a pouco, uma senhora mais obesa, só faz assim, ó, virou as perninhas para cima. Essa que eu arrumei para mim. Eu já tratei de comprar uma caixinha de chá de coca. E o pior é que eu, abobado, eu trouxe aquilo na mala. Quase que me compliquei no aeroporto. Tu trouxe uma caixa de coca pro Brasil. Chá de coca. Eu e o Zete. Tem que ser preso mesmo. Não, e passou. Eu expliquei, isso aqui é um chá que se toma na Bolívia, o senhor sabe. Tá? Sou um grande tomador de chá. Passei um monte de dias lá tomando chá de coca e quero mostrar por curiosidade. Aí viram que era tipo uma erva mate. Mas, complicando aqui. Aqui? Sim, aqui na chegada. Não, lá embaixo. E para eles era um produto normal. Lá é até necessário. Amanhã volta a jogar o Internacional em Porto Alegre, né? Tu Depois tá com de saudade bastante de Porto tempo. Alegre? Eu É o Figueirense amanhã? Eu adoro ir no Beira-Rio. É Figueirense? Figueirense. É. Figueirense que foi um marco no início da era Guto, né? Porque numa decisão assim intempestiva para aquele momento que o Internacional vinha mal, e o Guto e a comissão técnica decidiram mandar um time de reservas jogar em Florianópolis, e o Internacional vinha de maus resultados. E preservou 6. E eles embestaram que não, que tinha que preservar, porque era problema de desgaste. E aí o Internacional ainda teve a sorte de, com as reservas, lá em Florianópolis, ganhar o jogo. Ganhou de 1-0, se não me engano, foi gol do Diego. Do Diego. Né? Então, de novo, o futebol e os resultados. Tivesse perdido lá, que era o normal, mas incompetente, no momento desses, tinha que mandar os titulares. Ele jogou muito aquele dia pro Diego. Diego, que fez o gol. Olha aqui, ó, o João Pimentel não entendeu nada, João, de esteio. A atitude é fácil porque vocês só falam e não jogam. Isso é fácil. Eu acabei de dizer que eu briguei 1000 vezes. A altitude é um inferno sempre. Às vezes, dependendo do medo que se passa, maior ou menor. Sim, dependendo do preparador físico, se joga... ameniza. E tem mas jogador também inteligente. Se toma 6 com seleção do tamanho da Argentina. E tem jogador inteligente que sabe João. dosar, também, né? Que ele já tem mais maturidade para conseguir administrar um jogo desses. Que pergunta para o dirigente do Grêmio por que o Raul, lateral direito, não tem nenhuma oportunidade. Porque ele é melhor que o Leonardo. Diz o Celso. Pergunta o Celso. Bom, penso que a pergunta é para mim, evidentemente. Dirigendo o Grêmio, eu não. Professor, não. Eu não. Mas como dirigente da base, inclusive, que trabalha com a formação, o Raul foi atleta. Eu estou há 2 anos na direção da base. O Raul foi atleta no último ano dele na Sub-20. Era um jogador que muito se falava, tanto pela imprensa como pelas redes sociais, torcedores, porque o Grêmio vinha de uma carência de laterais direitos. E se dizia, lá na base tem um jogador pronto. Quando se trabalhou para promovê-lo, ele sofreu um problema clínico. Ele teve que passar por um tratamento cirúrgico, inclusive, e que acabou tirando ele dessa possibilidade. Aí vieram as contratações.
Veio Edilson, Leonardo Moura, esse menino Leonardo, que era uma promessa, um jogador que havia feito um excelente campeonato paulista, e o Grêmio vinha monitorando, e ele estava mais pronto, inclusive fisicamente, do que o Raul. Aí o Raul hoje está na transição, no grupo de transição nosso, sendo trabalhado para eventualmente vir a ter uma oportunidade. Particularmente, isso é uma opinião muito pessoal, eu acho que o Raul, tecnicamente, ele não está ainda à altura de ocupar um espaço de grupo principal do Grêmio. Acho que ainda está faltando um pouco mais para ele. Porque tem jogadores que maturam com um pouco mais de idade. E o Raul, precocemente, parecia ser um jogador pronto e se percebeu que ele ainda não estava. Então, nós acreditamos... Onde está o Raul? Ele está jogando na transição, no grupo de transição. Né? Quem foi embora foi o Tinga, que também é lateral direito. Mas ganhou o passe. O Raul terá agora, até o final desse ano e no início da temporada do ano que vem, a oportunidade de mostrar se realmente ele está pronto. Mas o Inter teve um jogador, Jefferson, chegou à seleção, perdeu a posição para o Arthur. E aí nenhum dos dois servia. Sim, mas os dois eram muito ruins. Os dois eram muito ruins. A convocação do Jefferson para a seleção só não foi questionada moralmente porque é o Dunga, a quem a gente respeita e conhece a retidão. Porque era um jogador ridículo em termos de seleção brasileira. Sabe? Foi uma grande surpresa. Se quisermos pensar para usar... Mas aí o Dunga não analisou 6 ou 7 jogos do Jefferson, estava numa boa fase. Só fez 2 jogos bons contra o Atlético Mineiro. E foi convocado por causa disso. Mas não pode. Não pode. Não pode. Não tem nenhuma condição de ser convocado para coisa nenhuma. Esse atleta, hein? Ele está no Bahia, eu acho. Vitória, não é? Vitória. Acho que sim. Estava ele e o Alan Costa, não era? Pois é, mas a Vitória está tão mal, acho que mudou quase todo o time. Boa noite, Rec. O professor Enio Kaufmann é um exemplo de torcedor. Infelizmente, ele tem um defeito, é colorado, do Wagner de Canoas. Boa noite, Rec. Esse garoto Arthur é muito bom, ele lembra o Falcão jogando. O que tu acha? Não é verdade. Não é outra verdade. história. Se for lembrar alguém... Desculpe, Rex. Se for lembrar alguém daquele time do Internacional, seria mais o Carpegiani do que o Falcão. É aquele estilo de... Mas acho que também não é... Acho que a comparação... Não é questão de qualidade, é de forma de jogar. Chave do Barcelona. O Tostão fez essa comparação. Chave. Eu quero fazer um relato aqui de situações que nós vivenciamos acompanhando o Arthur na base. O Arthur, ele quando estava no último ano dele de sub-20, era um jogador que parecia preguiçoso. Ele dava os ares de um jogador assim que não comprometido com o futebol, por incrível que pareça. Mas também se analisou de que deu para ver que o Arthur estava tão à frente dos outros que nos parecia que ele perdia um pouco da motivação de jogar porque não havia mais desafios para ele na base do Grêmio. E aí ele dava a impressão de ser um jogador descomprometido, um jogador que jogava com uma certa desídia, uma indolência, um jogador que muitas vezes se via ele atrás da linha da zaga, ele buscava a bola atrás do zagueiro para sair jogando. Era uma coisa assim que quem via o Arthur jogar o último ano dele sub-20 dizia, esse cara não vai jogar no Grêmio, por incrível que pareça. Pois ele teve a primeira oportunidade e acendeu a lâmpada de novo. Então, ele é um jogador que precisa constantemente de desafios. Senão ele cai numa rotina. E a seleção, eu não tenho dúvidas, que se poderia haver algo, né, que acendesse novamente, reacendesse essa chama, era uma convocação precoce, né, eu diria até. Professor, eu acho que o senhor fez lavagem cerebral nos seus alunos que estão mandando mensagens para cá, só pode ser isso. Boa noite, Rec e bancada. Sou gremista, mas o professor Enio deveria ir mais vezes na semana, pela sua sapiência no futebol. Oswaldo do bairro Teresópolis. Eu combinei. É forte esse unificado. É tudo combinado. Eu combinei com meus alunos. Pauta paga. Eu busquei aqui, Rec, o último jogo do Jefferson no Vitória foi quando o Vitória ganhou do Flamengo fora de casa por 2-0, dia 6 de agosto. Então, 1 mês e 10 dias que ele não joga.
Boa noite a todos. REC, o Grêmio vai passar pelo Botafogo e a tendência é pegar o Santos na semifinal. E passa pelo Santos. Grande final. Grêmio e River. Acredito... E aqui... Não abre o resto aqui, tia. Acho que não dá Grêmio e River mais, hein? Apostar no River agora é azarão. Eu acho que o São Lourenço corre por fora aí, hein? Eles acreditam no título disso aqui. Se o River fizer o milagre de reverter contra o Aí Jorge vira- Westermann, Aí cresce. Claro, cresce eu muito acho- pro... é improvável, é improvável. né? Não, é 98%. E até porque não foi um jogo isolado. O Maurício colocou bem. Ele fez enfrentamentos com times de qualidade e foi superior. Né? Tocou goleada no Peñarol. Exatamente. Aqui perdeu para o Palmeiras só no último minuto, ganhou do Palmeiras lá, ganhou a classificação do Atlético Mineiro aqui. Né? Agora, quem está sempre classificado é quem usa a Frigigold, porque daí vai cozinhar bem, vai alegrar a patroa, vai alegrar os convidados, vai ter um alimento saboroso, sem precisar entupir de óleo para tentar compensar. Então, aqui está o Leonardo para falar da qualidade superior. Os franceses diriam, professor, qualidade superior. Como é que eles diriam? Superior. Ah, não. Em francês, não. Por favor, em francês, não. C'est meilleur. Olha aqui, então tá. Vamos lá. Frigigold para fazer bisteca, que aliás faz muita. Tem muita presença na culinária francesa. Né? O porco lá é muito bem utilizado. Né? É isso aí. E como é que eles diriam? Qualidade superior. Coisa. A pocheca vem da culinária francesa? Não, pocheca já é mistureba, não tira o brilho do troço. É verdade. Olha, você que está em casa assistindo aí o Cadeira Cativa, pode pegar o telefone, vai ligando já no 40 03 42 20. Meu amigo, você vai ter uma alimentação mais saudável, chama as imagens aí agora, ó. Você vai preparar qualquer tipo de fritura e qualquer tipo de cozimento sem utilizar o óleo. Carne, frango, peixe, as imagens acho que Não, o cara ri à toa quando usa Frigigold, o cara ri à é toa. verdade. Olha aí, ó. Qualquer tipo de fritura, Olha o ovo qualquer aí, olha tipo o de ovo. cozimento. Olha como é que fica um espetáculo, meu amigo. Esse ovo chega a dançar na panela, você não usa óleo, não gruda, não queima. É realmente espetacular. É uma teta pra lavar, olha é aqui, uma ó. tetinha pra lavar, é uma barbada pra lavar, não tem. Na sexta-feira, a essa hora, esse ovinho é... Daqui a pouco ele vai fazer camarão ali ainda. Agora, torturar mais. Olha a chuleta, ali. a chuleta, E bisteca. feia essa chuleta. Tá coisa mais linda. Agora é o seguinte, ó, é realmente verdade, gente. Você pode ter certeza, esse vídeo aí, ele é feito, não é montagem nenhuma, a gente faz aí da maneira correta, sem usar óleo, sem colocar nada de gordura, porque tem outras empresas aí, que eu não vou comentar Opa. agora, que chegam a iludir muitas vezes o pessoal colocando um pinguinho de óleo antes, deixando o bife com aparência de que tá sem óleo, mas não tá com óleo. E a Frigigold, ela é a única no mercado onde você prepara qualquer tipo de fritura e qualquer tipo de cozimento sem usar nada de óleo. Nada de óleo. Essa semana estivemos aí em Curitiba anunciando os nossos produtos, inclusive o Luiz está trancado no aeroporto lá, acho que vai ficar por lá hoje, aí não volta. Gente, nós estamos... Essa chuvarada. acho que ele tá trancado, né? Mas às vezes é estratégia. Daqui a pouco né? Agora, o que nós estamos vendendo no estado do Paraná, realmente, gente, é impressionante. Pessoal no Paraná, Bahia, Rio Grande do Norte, Alagoas, São Paulo, Tocantins, em todos os estados praticamente do Brasil nós já vendemos hoje e as pessoas que têm a Frigigold em casa sabem como é importante e olha, como ela faz diferença no nosso dia a dia aí. Olha a pipoca, você vai preparar, você olha com essa chuvinha aí, que olhar aquele filme, a pipoca fica um espetáculo. Agora você vai ver como é fácil para limpar. Não perde mais tempo lavando e esfregando panela. Olha como é fácil, papel toalha, um guardanapo de papel, ela tá limpa e pronta para uso novamente. Então atenção, que hoje, as primeiras 30 ligações que nos der o toque agora, vai ter um desconto de fábrica. Desconto Vale pro Brasil de fábrica, vale pro Brasil inteiro, quem tá assistindo via Facebook aí. Desconto de fábrica para quem pegar o telefone e ligar agora. Aí da fábrica tá dando 2 anos de garantia. Então liga agora, 40 03
4220 4003 4220. É mais saúde com a Friggold, Rec. É isso aí, o cara fica rindo à toa com a Friggold. Rindo à toa. É, vai ser sensacional o acréscimo substancial que você vai fazer na sua cozinha. Vá ligando enquanto eu faço o intervalo comercial. João de Esteio volta e diz que São Lourenço e Santos na final da Libertadores. É gremista esse rapaz? Diego Aguirre. É gremista esse rapaz? Dá-lhe Diego Aguirre. Boa noite, Rec. Falei com a Friggold. A cor ocre. Ele mandou... Eu já dei o recado aqui pro Leonardo. Agora não vai me mandar recado todo dia igual, né? Porque daí, pelo amor de Deus, né? Eu tenho uma panela da cor ocre, quero aumentar a minha coleção. Né? Rec, quando o cara joga bola, não tem que... Essa de esperar, entra e joga. Parabéns, Arthur, para nos fazer esquecer a promessa Lincoln, Jaime do Demai. Jair do Demai. Boa noite, anda o Guinha Azul, nosso grande motorzinho. Parou, né? Parou? Acho que não, hein? Ele andava por Porto Alegre aí, nos campos suplementares, acompanhando o filho, vendo treinar. É mesmo? É. Ele já se aposentou? Ele está num clube da Argentina. É? Mas como atleta ou como... Como atleta. Tá na capa da gaita já. Que situação do Goiás, será que vai para a terceira divisão? Altair de Gravataí. Boa noite a todos, parabéns a todos os gremistas nesse dia especial. Seu João da Restinga. Muitas mensagens aqui. E este é o mês do gaúcho. E a TV Ubra está com uma promoção especial que vai dar um baita presente para um telespectador. Quem conta mais pra gente é o amigo Edson Dutra, dos Serranos, que também é apresentador aqui da Ubra TV. Confira o recado do Edson. Alô, amigos telespectadores. Vocês querem ganhar um presente da Ubra TV nesse mês de setembro, o mês dos gaúchos? Participem da promoção Coisas de Gaúcho. Concorram a uma estadia com tudo pago para ti e acompanhante no Vila Ventura Eco Resort, uma das belezas do nosso estado em Viamão. Envie-nos uma foto de vocês fazendo algo pertinente ao gaúcho para o nosso e-mail ou acesse a promoção pelo Facebook. O regulamento está à sua disposição no site Coisas de Gaúcho, uma promoção da Ubra TV com o apoio do Vila Ventura Eco Resort. Participa-te! Participa-te! Vamos ver o Arthur falando sobre a convocação. O Arthur muito articulado, feliz, obviamente, mas não é um deslumbrado, é um cara centrado e não é aquelas malinhas novas, aquelas frasqueirinhas que surgem para o mercado, que só falam em Europa, Europa. E esse aí não vai se deixar emprenhar pelo ouvido. Apesar de que na entrevista ele já mencionou, disse, não, teve uma oferta agora, eu achei cedo, mas no fim do ano, aí talvez já seja o momento. Não, e outra, isso também nós dizíamos do Alisson na época, né? Um pouquinho. Quanto ganha o Arthur no Grêmio com o reajuste? Vai para uns 300. Imagina, ele já tinha renovado uma vez, já tinha ganho aumento. Agora vai renovar a segunda vez. Vai botar o contrato até 2021. Essa convocação vai pesar que ele passou bastante. digamos, quando subiu, o menino que sobe, ganha o quê? 20. Entre 20 e 25 na condição do Arthur. Isso. Mas o outro sobe com menos, inclusive. Com menos que isso. Aí fez o primeiro, aí começou a jogar... Como foi para 100? Foi para 50, que já é uma maravilha. Agora, quando renovaram? Agora, quando renovaram, foi para 50. E agora foi para 150, 200, e se tanto. É até 2021. Sim. Mas quando se fala em Europa, Rec, está se falando em 1 milhão e meio por mês. É outro patamar, Rec. Não, o Arthur pegando aí essa base, 150 mil, não chega a 30 mil euros? 35 no máximo? 35 mil euros. Que cá entre nós, para padrões brasileiros, é um excelente salário. Excepcional. Pelo amor de Deus. Vamos ouvir o Arthur. Sonhar, então a gente sempre criava uma expectativa, mas não tinha a certeza que seria. Era uma expectativa, mas quando eu soube da notícia, que é isso, cara, foi uma das sensações mais
adrenalina assim que veio no corpo na hora foi uma coisa indescritível, cara. Indescritível, foi um sonho realizado, né? Pois é, Arthur, você praticamente surgiu este ano, né? A gente estava até lembrando mais cedo que você teve uma lesão já no Grêmio, né? Ficou no tempo do Filipão ainda, colocou para jogar, teve uma lesão. Este ano você praticamente apareceu de novo e já está na seleção brasileira. Eu queria que você falasse desse, vamos dizer assim, rapidamente, né? Você chegou na seleção brasileira e o papel do Maicon. Hoje até o Eduardo Cecconi, que é um dos analistas de desempenho do Grêmio, colocou no Twitter que o Maicon teve um papel, né, fundamental, que ele pegou os teus números no CDD do Grêmio, te levou no CDD e disse onde você poderia melhorar. Como é que é o papel do Maicon nesse teu crescimento e a importância do capitão para ti? Cara, o Maicon é um pai para mim aqui no Grêmio, né? Pô, já admirava ele muito antes de conhecer, depois que eu conheci, comecei a admirar mais ainda. E não de agora, sempre ele veio me ajudando. Me ajuda desde quando eu subi da base, com aquela ansiedade de jogar, as bolas às vezes queimavam um pouco no pé. Calma, que é a mesma coisa, você vai pegar o ritmo do jogo, não sei o quê. E esse detalhe foi um detalhe importante, porque foi, acho que crucial também, assim, na minha evolução, que... Ele falou, pô, Arthur, tu tem muita qualidade, cara, ninguém rouba a bola do teu pé, tu tem um passe muito bom, arrisca mais. Tu já pode arriscar, a torcida talvez, se você errar 1 ou 2 passos, não vai pegar tanto teu pé, pode arriscar um pouquinho mais. E eu, costume, né, às vezes mania de jogar pro lado, não sei o que, às vezes entrava no automático e ia. Ele falou, depois do jogo, ele tinha falado comigo depois do jogo, ele falou, vem cá, Arthur. Me pegou pelo braço, levou lá no scout, falou, olha seus números. E era... A diferença entre eu e ele era muito grande. Ele tinha 40 minutos em campo, ele tinha dado 3 passes para gol. E eu, de 100, não tinha dado nenhum. Ele falou, tá vendo? Essa é a diferença, você precisa arriscar um pouco mais para frente. E foi isso que eu tentei melhorar, aprimorar. Então, sempre que ele vê alguma coisa assim, ele me dá uns toques e sou grato demais a ele. Não por isso, mas por tantas outras coisas. Arthur, você chegou a prestar atenção também, agora com mais atenção, com mais ênfase, na maneira de jogar da seleção do Tite e de que forma as tuas características podem se encaixar no modelo de jogo, no esquema do Tite. Tem ali na função o Paulinho, o Renato Augusto. Como você acha que o seu estilo de jogo se encaixa no padrão da seleção brasileira? Então, cara, eu já... Não só a seleção, né? O Tite eu já acompanho desde muito tempo. Teve um trabalho excepcional no Corinthians que ele mantém as mesmas características, que frisa um pouco a posse de bola, a marcação, a intensidade que ele cobra, que eu acho que é uma das peças-chave para ele, focado, como ele diz, os 90 minutos. Eu acho que isso é o diferencial dele. Pô, eu chego na seleção tentando ajudar da melhor maneira possível, né? Não sei em que posição ele vai querer me usar, se vai treinar comigo um pouco mais atrás, um pouco mais à frente, mas aonde ele achar que eu deva ajudar a seleção, eu estou à disposição. E eu acho que também, acho que a intensidade que ele fala, focado nos 90 minutos, é ponto crítico na maneira, no estilo dele de jogar. Então eu chego com esse pensamento lá. Muito bem, já voltamos. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça com mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul, aluguéis, condomínios e vendas, Venceslau Escobar, 1786. Também no endereço tradicional, na José do Patrocínio, 381-385. Em possível teste para domingo, Renato esboça Grêmio com Everton e Arroio. Arroio foi convocado para a seleção equatoriana. Provável Grêmio, Paulo Vitor, Leonardo, Thierry, Bruno Rodrigo e Caio, Christian, Michel, Everton, Patrick e Arroio com Jael na frente. Vargas, assessoria de trânsito, escritório especializado em recursos de multas de trânsito, bafômetro, suspensão do direito de dirigir, CNH suspensa. Ligue 3342-8720, 3342-8720.
Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. O provável time do Inter para amanhã contra o Figueirense: Danilo Fernandes, Vinck, Hernando Cuesta, Wendel, Dourado, Edenilson, Sacha, D'Alessandro Potker, com o Damião na frente, muito provável. E esse é o novo time titular do Inter, porque o Klaus só volta nas 2 ou 3 últimas rodadas da Série B. O Inter entra em campo amanhã, 4h30 da tarde, contra o Figueira, que, empatando contra o Inter, não sai da zona do rebaixamento. A Pé de Apoio possui 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul e São Paulo, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e bem-estar. Acesse pedeapoio.com.br e faça sua compra online, só produtos de primeira. Por falar em produtos de primeira, Insufilme. Filme PPF de poliuretano é a proteção invisível para a lataria do seu carro. Você que tem aquele carrão, faz trilhas ou viaja muito pelas estradas esburacadas, a Insufilme tem a solução. Protege capô, espelhos, para-choques. Filme com proteção UV. Não altera a estética do carro. Material transparente que mantém sempre a originalidade. Sem pinturas. Ligue e agende instalação Insufilme 30 21 23 23 ou WhatsApp 999692190. Fale com a Natália. Tu estás pensando em viajar? Não tem onde deixar o seu cachorrinho? Então não deixe de conhecer o Hotel Pousada da Pet Shop Casa do Cachorro, na Zona Sul de Porto Alegre. Tudo de bom. Não é canil, é apartamento. Então liga 3061-1467 ou 99869-1467. Não deixe em nenhum lugar antes de visitar a Casa do Cachorro. Fale com o Celso ou com a Nina. Diárias com preços inacreditáveis. Aproveite. É isso aí, antes de viajar tem que pensar em tudo, né? Porque senão sabe como é que é. E fica melhor do que na tua casa o cãozinho. Desentupidora Rio Sul. Ninguém merece fedor dentro de casa. Atendimento 24 horas, ou no quintal que seja. Desentope tudo. 3248-7809 ou celular 997736580. Desentupidorariosul.com.br. Atendimento residencial para empresas, condomínios, frota própria. Desconto especial para quem disser que ouviu esse anúncio ou que viu esse anúncio aqui no Cadeira Cativa. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada. Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316, WhatsApp 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores, zagoradiadores.com.br. Tu já pensou em dar uma cara nova para a tua sala, para a sala da tua casa? A Estofaria Gemi Rocha tem uma solução para você que quer mudar sem precisar gastar muito. O Jaime é especialista em repaginar sofás, cadeiras, poltronas. Seus móveis vão ficar novos de novo. É garantia de muito conforto para você aproveitar a casa. A Estofaria Jaime Rocha trouxe essa ideia para a Ubra TV, porque além de economizar, renovar os móveis que você já tem, ajuda também a preservar o meio ambiente. Ligue 3051 72 97 e solicite orçamento. A rede de postos Boqueirão está ajudando a campanha Salve o Arthur. Um menino de 1 ano e 2 meses, portador de uma doença chamada encefalopatia hipóxico-isquêmica neonatal. Parte do valor abastecido será convertido para esta ação. Mais informações e como ajudar, facebook.com/Arthur Galvão Porcino, Arthur com TH. Tem um posto aqui em frente à Ubra e outro lá no bairro Boqueirão. Na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP. A gente estava falando dos jogos da Libertadores. E amanhã tem pit stop lá na REC Baterias. Pit stop. Vai testar toda a parte elétrica, vai ganhar mimos e baterias com desconto lá na Sertório 4789, parceria com a Moura. Só rapidamente, professor, o Lucas Lima foi confirmado agora pelo Santos, está fora da partida de volta com o Barcelona, tem um edema muscular e o Renato Volante também é dúvida. Aí, fedeu. Queria, pintando o Grêmio campeão da América. Queria aproveitar para mandar um grande abraço para o Ronaldo Rocha, que está sempre assistindo
cadeira cativa, e um beijo para o Wendel D'Alessandro, filho da Josi. Sabe aquelas coisas assim, quem começa com o nome D'Alessandro, a gente às vezes não se dá conta da importância de um jogador, da importância de um cidadão como esse, para uma família de colorados, para toda uma comunidade. Quando alguém pensa em dizer o D'Alessandro é dispensável, não, o D'Alessandro não tem nada de dispensável, não é só pelo futebol. O senhor renovaria o contrato dele? Óbvio que renovaria. Eu e o presidente Marcelo Medeiros e o vice-presidente Roberto Melo. O Inter emprestou ele para o River? Não, é o presidente Marcelo Medeiros, foi o Roberto Melo, ou foi ele quem não se sentiu Professor, bem? Se não me permite, se sentiu bem. A renovação seria com aumento salarial? Manutenção do salário, pelo menos? Não, vamos oferecer o mesmo salário que ganha o Barrios para fazer muito menos e ser muito menos importante. Ganha. Mas aí o Barrios ganha metade do D'Alessandro? Ganha. Ganha ou custa? Custa metade do D'Alessandro. Custa o que custa o D'Alessandro. O Barrios custa para o Grêmio. O Grêmio desembolsa pelo Barrios o que o Internacional desembolsa pelo seu jogador mais importante. Deixa aqui, ó. Um casal jovem está começando a vida e tal. Roubaram o carro ontem à noite lá na rua Arnaldo Balvê, 116. Anteontem à noite. A rua é boa. O nome da rua... A rua, pelo jeito, é perigosa. O carro foi roubado na rua Arnaldo Balvê, 116, Jardim Itu. Placas ITU 7240, é uma Duster branca. A Michele e o Leonardo estão apavorados, tá? Porque não tinha ainda nenhuma notícia nova hoje à tarde, quer dizer, está custando aparecer. Então, alô, polícia, por favor. E quem identificar, avise a polícia mais próxima. Diga... Gustavo. Eu reitero aqui a minha satisfação de estar presente no programa nesta data, quando comemoramos os nossos 114 anos de história, e deixo um abraço de esperança para o torcedor do Grêmio, que eu acredito que pelo menos na semifinal nós chegaremos, e aí começa tudo de novo. E um bom fim de semana. Rec, Maurício, um abraço, professor. Parabéns, uma alegria, prazer estar aqui. Parabéns ao Grêmio, amanhã no Beira-Rio. Tchau.